alunos do nono ano. Hoje nós vamos dar início à nossa unidade 4 e nós vamos falar sobre o futurismo. A nossa matéria está na página 141 até a 145 do nosso módulo. E o que nós vamos ver desse movimento, né? É um movimento voltado para o futuro, tá? As bases dele, né? Nós vamos ver aí um manifesto futurista. Vamos ver também como as características da pintura futurista, né? Os principais pintores do futurismo, suas obras, e vamos encerrar a nossa aula, né, com as atividades previstas para essa unidade. Bem, o que foi o futurismo? O futurismo ele foi um movimento, tá, que ele visava o progresso e a modernidade. Na verdade, um movimento que surgiu na arte, né, teve como proposta realizar uma arte voltada, que essa arte representasse de alguma forma, tá, o futuro, o progresso, e rejeitando, tá, o passado e exaltando a modernidade. Por isso que ela é chamada de futurismo. Tá? As obras futuristas, tá, ela estava geralmente relacionada ao dinamismo. E como que os futuristas eles faziam isso? Tá? Eles representavam a velocidade da máquina, o dinamismo, a celebração das novas tecnologias. Tá? E como exemplo disso, a gente tem a obra do Louis Rousseau, tá? O nome da obra Music, de 1911, tá? E essa obra está no Museu de Arte Moderna de Londres, e ele representou um músico, né? Está tocando teclado, e ele representou esse músico com 5 braços. Por que ele colocou 5 braços? Ele está falando de virtuosidade, de tocar rápido e tal. Como a obra de arte ela é uma figura estática, a forma de você pegar e representar um movimento é multiplicando os elementos, dando uma ideia de você representou a rapidez do movimento. Tá? Em 1909, né, o escritor e poeta italiano, né, Filippo Tommaso Martinelli, ele escreveu o chamado Manifesto Futurista. Eu coloquei até a foto ali para vocês verem, né? É Manifesto de Pitture Futuristi. É um manifesto. O que é um manifesto? Olha só, o manifesto, gente, ele é um escrito, né? Um documento, tá? Que ele expõe as normas, né? De um fazer artístico novo. Tá? Então vamos lá. O que fala essa proposta? Tá? É um novo conceito artístico que privilegiasse a velocidade e futuro. O texto, é a publicação desse texto, tá? Que foi dia 20 de fevereiro, tá? De 1909, na primeira página do jornal Le Figaro, inaugurou essa nova era na arte, né? Que foi o futurismo. Tá? Bem, o texto, né, do futurismo, o manifesto, tá, já que o futurismo era um movimento de vanguarda que enalteceu a vida moderna, rejeitava a cultura clássica e todos os movimentos artísticos anteriores, né, eles os futuristas, né, passaram a se voltar exclusivamente para o novo, tá? E reforçava a ideia de mudança constante, mudanças inclusive de caráter político, né? Discutindo valores, até valores morais da época. Então a gente tem ali a foto do Filippo Tommaso, né? Olha só, a pintura futurista ela tinha como princípio fundamental, tá, um movimento, a ação e a velocidade. Então, nós tivemos aí, né, os principais pintores do futurismo, né, que é Umberto Boccioni,
né, o Carlo Calha, tivemos o Luigi Rousseau e o Giacomo Balla, né? Foram aí os principais artistas, né? E as obras, nós temos aí, né, do Giacomo Balla, né, o dinamismo de um cão na coleira. Pela forma como ele representou o cachorro e até o próprio dono, né, a gente vê que a coleira está em volta do pescoço e essa coleira está ligada a uma corrente que está até a mão do dono do cachorro, né? E vemos que esse cachorro aparece com várias patas. Essas várias patas, vários rabos, na verdade, é uma forma de representar o movimento do andar e o balançar do rabinho. Da mesma forma que a gente vê, né, a pessoa que está passeando com o cachorro, ela está sendo vista de cima, né, e tem vários pés. Isso também é a forma que os futuristas encontraram de representar o movimento, uma forma de sobreposição para dar essa ideia de movimento. Tá? O futurismo ele também ele foi objeto de estudos, não só na pintura, mas na fotografia também. O fotógrafo inglês, né, Edward Muybridge, ele fazia estudos, né, com fotografia, tá, falando sobre o movimento na fotografia. Tá? E nós temos aí também, né, uma obra do Felipe Marinetti, né? Ele concebeu o futurismo como um processo contínuo, tá? Um estado de revolução permanente, tá? E mudança sucessiva. A preocupação, tá, com uma criação nova, uma forma de arte voltada para a tecnologia e para o futuro. Então, os artistas também propunham, não só na arte, mas eles faziam propostas políticas também, tá? Relatos políticos através de sua obra, inclusive relatos políticos em forma de contestação. Nós temos aqui uma obra do Luigi Rousseau, tá? O nome dessa obra é A Revolta, de 1911. Tá? Nós temos aí um embate entre o azul e o vermelho. Notem que aqui nessa parte onde está o vermelho, você tem a silhueta de várias pessoas como se estivessem em fila, tá? E numa posição de avançar em direção ao azul. Tá? É uma noção de revolta, de luta, de ação que ele quis dar nessa obra também. Tá? Nós temos aqui o funeral do anarquista Galli. Tá? Qual é a história dessa obra? Tá? Qual o enredo? Olha só, essa obra que ela retrata a ação de policiais durante o funeral de um italiano chamado Angelo Galli. Tá? Ele foi morto em 1906 porque ele estava incitando uma greve. Tá? Então, o Carrà, que ele era um anarquista também, ele estava presente nesse acontecimento, então ele retratou esse confronto entre os anarquistas e a polícia no meio do movimento desse grupo. Então, o que acontece? Ele colocou a cor preta ela é predominante na obra, tá? E ele colocou a cor preta nas pessoas, na bandeira, e é uma forma de simbolizar o anarquismo, a tensão e o caos na cena. Tá, né? E ele também ele expõe a insatisfação popular com o sistema político na Itália, nos anos que antecederam, no caso aí, a Primeira Guerra Mundial. Tá? Por que ele pintou as pessoas tudo de forma igual? Com uniformes, mesma cor. É para dar uma ideia da união popular. Tá? Ele era um cara afastado das estéticas clássicas, as pinceladas dele também propunham um certo dinamismo e esse movimento da cena ele fez para justamente dar uma ideia de velocidade e movimento na tela. Tá? Também ele tinha como proposta, né, representar aí o nacionalismo, a força, a luta, né, o progresso, o avanço industrial, e por isso ele pintou dessa forma. Tá? E o dinamismo também através dessas cores
contrastantes. Bem, então vamos relembrar. O futurismo foi um movimento, tá, que teve como proposta realizar uma arte voltada para o futuro. Suas bases foram descritas no Manifesto Futurista, né, e vimos as principais pinturas futuristas e seus executantes. Bem, então, como atividade para casa, eu marquei para vocês fazerem. É uma atividade da página 143, tá? Eu pedi a vocês para fazerem. E a nossa aula fica por aqui e até a próxima. Por hoje é só, um abraço para vocês.